Oi, gente. Então, agora há pouco eu postei aí no meu blog um texto falando sobre aborto e agora eu vou trazer aqui também um pouco falando aqui no meu IGTV. Há tempos que eu queria gravar falando sobre esse tema. E eu quero começar aqui mostrando os livros que eu me baseei para tanto escrever o meu texto como aqui para estar gravando esse IGTV. Primeiro é esse, Contra o Aborto, de Francisco Rasso. O outro é esse, Contra o Cristianismo, a ONU e a União Europeia como Nova Ideologia. Foram duas mulheres que escreveram esse livro, Eugênia Rossella e Lucetta Scarafia. Esse aqui é o livro. E esse outro, que ele é bem conhecido, Feminismo, Perversão e Subversão, da deputada Ana Campagnolo. Incríveis, são ótimos livros, eu super, hiper indico. Bom, o aborto, a história dele, quando ele surgiu nos Estados Unidos, foi através, quando ele começou, na verdade, a ser hiper propagado ali nos Estados Unidos, foi através da Margaret Sanger. Em 1910, ela começou a propagar ainda com mais nossa, como que fala? Força, ainda com mais força, as suas ideias pró-aborto. Todas essas ideias de Margaret Sanger eram baseadas na sua ideologia eugenista, né? Essa ideologia era de Francis Galton. Ele criou essa ideologia porque ele acreditava que a humanidade precisava meio que de uma seleção artificial. No caso, negros, gays, ladrões, assassinos, todas essas pessoas deficientes físicos e mentais, eles acreditavam que essas pessoas não deveriam existir. Mas Francis Galton não sabia como acabar com essas pessoas. Então vem Margaret Sanger e pensa, a melhor forma será com o aborto. É inclusive por esse motivo que em 1916 ela abriu a sua primeira clínica abortista num bairro onde a maioria é negra e de pobres, que foi o Brooklyn, nos Estados Unidos. Porém, essa clínica foi fechada 9 dias depois, né, porque não era aceito. E também uma outra ideia que Margaret Sanger apoiava com muito fervor era a ideia de contraceptivos. Nesse mesmo ano, a própria foi presa após entregar um de seus folhetos informativos, né, onde ela colocava lá todas as suas ideias, e o seu folheto tinha como título O que toda mulher deveria saber. E o que ela acreditava que toda mulher deveria saber é que a mulher pode prevenir uma gravidez. Só que ela não fazia isso com uma forma de planejamento familiar, como é pregado hoje. Não, ela chamava isso de controle de natalidade. Só que Margaret Sanger foi uma mulher tão horrível nas suas ideias que as pessoas quiseram apagar a história e mudaram de controle de natalidade para planejamento familiar. Mas nesse folheto ela falava sobre métodos contraceptivos e na época não era tão aceito. Naquela época não era aceito o aborto, não era aceito essa história de tomar a pílula do dia seguinte, anticoncepcional, DIU e todas essas coisas que hoje são super aceitas por a sociedade e são ideias que foram implantadas ali por a Margaret Sanger e por feministas, lembrando que ela era uma feminista lá na primeira onda do feminismo. Inclusive, ela entrou um pouquinho, se eu não me engano, na segunda onda, porque a segunda onda começa na década de 1960. Acho que ela chegou ainda a entrar nessa onda. Mas a Margaret Sanger começou a implantar essas suas ideias que foram acolhidas por mulheres feministas. E aí, depois de um tempo, conforme ela foi propagando e convencendo as pessoas, lembrando que eu falei, acho que no meu primeiro vídeo falando sobre ideologia de gênero, que a melhor forma de convencer as pessoas é na lábia. Se você tem uma conversa boa, você consegue convencer as pessoas. Então foi assim que Margaret Sanger conseguiu ir convencendo mulheres, principalmente de minorias, no caso, pobres, negras, mulheres que não tinham um foco de vida, que estavam ali numa depressão. E ela começou a convencer essas mulheres de praticarem o aborto. E aí também que entra o racismo de Margaret Sanger. Como eu falei, a primeira clínica dela, que inclusive a clínica dela tinha o próprio nome dela. Mas aí depois, hoje em dia, é chamada de Planned Parenthood. Eu falei certo? Planned Parenthood. E, enfim, essa era a primeira clínica. Essa clínica, inclusive, existe até os dias de hoje. Eu vi uns dias atrás que um homem escreveu lá na frente, Baby Lives Matter, né? Vidas de bebês importam.
E de fato importam sim, e muito, mas infelizmente na sociedade aí é excluído e as pessoas acham que um aborto na 3ª semana não é a mesma coisa de um aborto na 8ª semana, mas a verdade é que é sim. Mais ainda sobre o racismo lá, de Margaret Sanger, hoje, atualmente, cerca de 13% da população americana é composta por mulheres negras, mas 25% dos abortos feitos nos Estados Unidos é por mulheres negras. Então, assim, mais do que a quantidade de mulheres que habitam ali. Então, meio que uma mulher, não só é uma mulher que faz um aborto, mas várias mulheres negras fazem o aborto mais de uma vez, não é uma única vez. Outra coisa aqui também que eu queria falar a respeito ainda dessa parte de racismo é que cerca de 25% da população negra nos Estados Unidos foi reduzida desde 1973. Tudo isso por conta do aborto. E esse é inclusive o maior genocídio. Ontem eu estava no meu Twitter, não, hoje de manhã, eu estava no meu Twitter e aí eu vi lá um post de Black Lives Matter com o título de que vidas negras importam, né, que é o Black Lives Matter, a tradução, e aí junto tinha também falando sobre o genocídio negro. Inclusive, indico um site que se chama isso mesmo, Genocídio Negro, que fala perfeitamente a respeito do aborto e do racismo de Margaret Sanger e do quanto que essas clínicas abortistas dos Estados Unidos são os fundadores delas, são eugenistas que querem acabar com a população negra. E quantas pessoas aí não apoiam o aborto? Inclusive, o fundador da Planned Parenthood, não é difícil, inclusive ele mesmo fez uma afirmação que eu vou ler aqui. Ele falou o seguinte: as pessoas de cor são como ervas daninhas humanas e devem ser exterminadas. Também afirmou que a ação mais misericordiosa que famílias numerosas poderiam fazer para um de seus filhos seria matá-lo. Essa afirmação dele, inclusive, é uma que é falada, mas de uma forma assim, meio que maquiada para mulheres que vão nessas clínicas em busca de conselhos, né? Nessas clínicas existem conselheiros e esses conselheiros incentivam ainda mais mulheres a praticarem o aborto. Quero contar uma história que eu vou ler aqui, a fala de uma mulher. Vou ler aqui no livro da Ana. Eu achei muito, muito interessante quando eu estava vendo sobre isso. Ela se chama Jane Roy. Essa mulher, ela iniciou diversos processos ali nos Estados Unidos porque ela alegava que tinha sido estuprada e queria realizar um aborto. Detalhe, ela já tinha engravidado 3 vezes, era uma pessoa toda problemática e anos depois ela revelou que ela não tinha sido estuprada, que tudo aquilo tinha sido uma mentira, que ela tinha sido incentivada por as 2 advogadas que eram ativistas feministas e pró-aborto. E elas tinham incentivado essa mulher a mentir sobre o estupro. Então ela foi lá e mentiu de fato sobre o estupro. Mas depois ela fez uma afirmação, e eu vou ler aqui. Ela disse o seguinte: estava sentada nos escritórios quando notei um cartaz de desenvolvimento fetal. A progressão era tão óbvia, os olhos eram tão doces, doeu meu coração só de olhar para eles. Eu corri para fora e finalmente me dei conta. Norma, eu disse para mim mesma, eles estão certos. Eu trabalhei com mulheres grávidas durante anos. Eu já tinha passado por 3 gestações e partos. Eu deveria saber. No entanto, algo nesse cartaz me fez perder o fôlego. Continuei vendo a foto daquele pequeno embrião de 10 semanas e disse a mim mesma que é um bebê. É como se escamas caíssem dos meus olhos e eu, de repente, entendesse a verdade. Isso é um bebê. Eu me senti esmagada pela verdade dessa percepção. Eu tive que enfrentar a terrível realidade. O aborto não era sobre produtos da concepção, não era sobre períodos perdidos, era sobre crianças sendo mortas no ventre da mãe. Todos esses anos eu estava errada. Assinando esse depoimento, eu estava errada. Trabalhando em uma clínica de aborto, eu estava errada. Nada mais dessa conversa de 1º trimestre, 2º trimestre ou 3º trimestre. O aborto, a qualquer momento, estava errado. Foi tão claro, dolorosamente claro. Inclusive ela, até aí o dia de sua morte, ficou lutando para o fim das clínicas abortistas ali nos Estados Unidos. Então é isso. Só queria encerrar
encerrar e trazer essas informações, pesquisem, estudem. Isso aqui é um resumo rápido. Talvez eu faça uma segunda parte. É só uma introdução para uma série que eu quero trazer aqui para o meu IGTV falando sobre feminismo, mas eu quero falar sobre uns assuntos antes e o aborto estava incluído nesses assuntos e eu queria falar sobre isso aqui. Então é isso, tchau e até o meu próximo vídeo.